Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem à noite, segunda-feira, dia 7 de novembro, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a antepenúltima rodada. Palmeiras já é campeão, vocês já sabem. O Juventude já caiu, o Avaí caiu também. Ceará e Atlético Goianiense estão em situação delicada, dificilmente escapam, mas ainda vão lutar nas duas últimas rodadas. E a briga realmente, primeiro, é para ser vice-campeão. O Internacional continua com 3 pontos na frente do Corinthians e do Fluminense. Mas essa briga promete. Mas, Ademar, para ser vice-campeão, o prêmio de vice-campeão é enorme. E a cada posição que você tem na tabela, você ganha 3, 4 milhões a mais de premiação. Né? Tem a premiação do campeão, aí do segundo colocado, do terceiro, até o 16º você tem premiação. Então, dinheiro, e evidentemente, como os clubes todos pendurados financeiramente, é dinheiro. A briga pelo vice, por enquanto, segue o Inter, só Fluminense e Corinthians. O Flamengo já ficou mais distante. Então o Flamengo já está fora dessa briga. Fluminense e Corinthians tentando ver se conseguem o vice-campeonato no lugar do Inter. E, na verdade, Palmeiras campeão, Internacional vice, Fluminense terceiro colocado e o Flamengo, que já pelas duas outras vagas já estão garantidos na fase de grupo da Libertadores. Então você tem 3 vagas, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, ele abriu 2. O G6 virou G8. Então o sexto colocado segue o Atlético Paranaense com 54 pontos. O América, nessa rodada, cresceu de produção goleando o Bragantino fora, agora é o 7º. E o Atlético, que ontem à noite perdeu no Mineirão do Botafogo, ainda continua em 8º. Tiraram o São Paulo do G8. São Paulo está em 9º colocado, Botafogo em 10º, Fortaleza em 11º, todos ainda lutando. O Santos tem chances remotas. Tem chances remotas, mas ainda tem, né? Dá para brigar nessas duas últimas rodadas. Então, essa briga promete. Até porque terminou ontem, segunda-feira, dia 7 de novembro, a 36ª rodada, e hoje já tem uma partida única. São Paulo e Internacional no Morumbi, 9h30 da noite. Hoje, nesta terça-feira. Importantíssimo para o São Paulo. São Paulo precisa vencer. Se ele vencer, provisoriamente ele entra ali no G8 de novo. Provisoriamente. Né? E vai para a última rodada brigando por uma vaga na Libertadores, na fase inicial, na pré-Libertadores, enfim. Se o São Paulo perder hoje, praticamente abandona. E é importante para o Inter, porque se ele vencer hoje, ele já dá um passo de gigante para ser o vice-campeão. Então a partida vale muito para os dois em termos de objetivos no campeonato. São Paulo ainda sonhando com a pré-Libertadores e o Internacional com a grana do vice-campeonato. Hoje. Então, promete. Vamos analisar aí os 10 jogos dessa rodada e antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Fiz vídeo ontem dos 26 convocados do Tite, tem lá do regulamento do Paulistão, da Série A2, da Série A3, da última rodada da B. Tem vários vídeos para você. E aí, a gente vai trocando aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Dê seu likezinho, dê sua opinião, vamos trocar esse bate-papo de sempre. Bom, vamos começar com o líder, claro, o Palmeiras foi jogar com o Cuiabá desesperado ali para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento, e o Cuiabá logo no início do jogo com o Jonathan Cafu fez 1-0. Será que o Palmeiras vai perder a sua invencibilidade? Todo mundo chegou a pensar, né? Porque o Palmeiras não perdeu fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Que nada. O Palmeiras começou a virar rolo compressor, foi o Walter, ex-goleiro do Corinthians, acho que um grande goleiro, foi o grande destaque do Cuiabá, fez defesas extraordinárias. No segundo tempo, o Flaco Lopes, que entrou, fez o gol. O atacante empatou para o Palmeiras e o Palmeiras terminou massacrando, mas empate. Empate que para o Palmeiras tanto faz, já é campeão, 78 pontos, 11 a mais que o vice-líder. Então para ele tanto faz, é só você não perder, claro, né? O torcedor não quer derrota. E para o Cuiabá foi maravilhoso que ele foi para 38 pontos, ele abriu 4 do Atlético Goianiense e do Ceará. 4, faltam 6 em disputa. Ou seja, se ele ganhar na próxima rodada, ele já escapou. Curitiba já escapou nessa. Então agora tem duas vagas que ninguém quer, né, para o rebaixamento, que estão brigando 3 times. Ceará, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Cuiabá abriu 4 pontos, faltando 6. Sensacional. Para o Cuiabá foi sensacional. Aí vamos falar com o vice-líder, o Inter, né, que também venceu, continua na sua
campanha aí para ser o vice-campeão, não deu para ser o campeão, mas e fez 2-0 no time do Filipão. O Atlético Paranaense, que perdeu o título da Libertadores para o Flamengo, tá brigando aí, ainda é o sexto colocado, né? Para ir na fase de grupos ainda da Libertadores. Mas com gols do Pedro Henrique e o Maurício, o Internacional foi a 67, segue com 3 pontos de diferença de Corinthians e Fluminense e tá brigando ali forte para ser o vice. O Atlético continua na sexta colocação com 54 pontos. Ainda está numa situação tranquila para ir para a Libertadores. Ainda está numa situação tranquila, apesar da derrota normal, perder no Beira-Rio do Internacional. Pois bem, o terceiro colocado foi o Fluminense, que olha, espancou o São Paulo. Ganhou do São Paulo de 3-1. Primeiro tempo, São Paulo fez 1-0, estava jogando muito bem. É verdade que o goleiro do São Paulo fez grandes defesas e tudo, mas de qualquer maneira, com o gol do Luciano, um belo gol, São Paulo virou 1-0. No segundo tempo, o Rogério Ceni arranjou confusão no vestiário, brigou com o Patrick, tirou o Patrick, colocou o Galopo. Rogério Ceni enterrou o São Paulo, o Fluminense passeou em cima do São Paulo com 3 gols do Cano. O Cano foi a 25. Tá todo mundo falando que o Cano foi a 24. Gente, ele tem 24 gols. Mas teve um jogo do Fluminense, eu repito sempre isso para vocês, só entrar no site da CBF. Tem 25 gols lá. Teve um jogo que o juiz não deu gol pro Natan, deu gol pro Cano. O juiz errou. Mas vai pra súmula e vale a súmula. Se ninguém corrigir a súmula, hoje o Cano tem 25 gols, disparado, artilheiro do campeonato. O Fluminense fez 3-1, terceira colocação, subiu uma posição na tabela, com 64 a 3 do Inter, brigando para ser vice. O São Paulo, que era o oitavo, caiu para nono, saiu do G8. Hoje está fora da Libertadores. Vai jogar hoje ainda. Tem ainda a chance de tentar brigar. Vai precisar vencer hoje, nesta terça-feira, o Internacional. São Paulo agora é o nono colocado com 51 pontos. Aí o Corinthians jogou no sábado à noite, também sem tanta dificuldade, né? Apesar do gol sair só no finalzinho da partida com o Yuri Alberto. O Corinthians fez 1-0 no Ceará. Ceará desesperado, precisando de ponto, brigando contra o rebaixamento e tal. Mas não deu, né? Lembra quando lá atrás, se você pegar os vídeos lá atrás, que eu fiz quando o Ceará contratou o Lúcio Gonzalez, eu falei, perigo de rebaixamento. Rebaixamento? Gente, o Campeonato Brasileiro não é para você dar experiência pro Lúcio Gonzalez. Foi grande jogador, é um cara inteligente, mas nunca treinou time, cara. Você vai pegar um time de Brasileirão, colocar na mão de um estagiário, ele tá fazendo estágio. Até ele ser um grande treinador demora, cara. Enfim, já até mandaram embora o Lúcio Gonzalez e o Ceará, para mim, vai acabar caindo. Mas o Ceará, 18º colocado com 34 pontos, a 4 do Cuiabá. Olha a diferença, situação complicada, né? E o Corinthians, quarto colocado, subiu uma posição 64, igual o Fluminense, mas o Fluminense tem 19 vitórias e o Corinthians 18, certo? Essa é a situação. E o Ceará, lá em 18º. O quinto é o Flamengo, que foi jogar com o Curitiba com time reserva, e o Curitiba venceu por 1-0, gol de pênalti do Aleph Manga. Com esse resultado, para o Flamengo, ele caiu para a quinta colocação com 61 pontos, não briga mais para ser vice. Mas, pô, time que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que é o vice. E dinheiro também ele já faturou nesses 2 títulos. Para o Curitiba foi sensacional. Ele foi a 41 pontos e matematicamente não cai mais. Curitiba na Série A o ano que vem. Maravilha. Era o objetivo conquistado com 2 rodadas de antecedência. Respirou aliviado. 15º com 41 pontos. Aí o Atlético, eu falei, fechando o G6, perdeu por Internacional. O América foi o grande destaque da rodada. Foi jogar com o decadente Red Bull Bragantino, lá em Bragança. Meteu 4, gente. 4-1 no Bragantino. Que vergonha o Bragantino, hein? O Luan Cândido fez mais um gol. O Luan Cândido do Bragantino foi o lateral esquerdo, o 11º gol dele. Tudo bem que esse foi de pênalti, ele tem alguns de pênalti, mas de pênalti também é gol, né? Lateral, 11 gols, tá de parabéns. Ele. 2 do Juninho, 1 do Henrique Almeida e 1 do Everaldo. Eu assisti o jogo, o América atropelou. Deu dó, tanto que o Maurício Barbieri não vai ficar no Bragantino pro ano que vem, já avisaram, né? O trabalho dele nesse ano, péssimo, péssimo. A América subiu 2 posições, foi a 7ª e entrou na zona de Libertadores. Mais uma vez, ano passado já ficou, né? E o Bragantino, 44, caiu uma posição, 14º, já era. Matematicamente tem uma pequena chance, mas a bolinha murcha assim, e já era para Libertadores. É pensar em Sul-Americana. E ontem no encerramento da rodada, o Atlético Mineiro, vaiado pela sua torcida, perdeu no Mineirão para o Botafogo por 2-0.
Botafogo com Vitor Sá e Tiquinho Santos ganhou e ganhou com sobra. E com detalhe, o Botafogo foi a 10º, subiu uma posição com 50 pontos. Ele está a 2 do Galo, que é o 8º. Entrou de novo na briga pela vaga na Libertadores. Entrou de novo, hein? O Galo, apesar dessa vergonhosa campanha nessa reta final, ele ainda está na zona de Libertadores na 8ª com 52 pontos. Mas ameaçado por São Paulo, por Fortaleza, por Santos e por o próprio Botafogo, que venceu. Vitória maravilhosa. São Paulo, eu falei, caiu para nono, tinha perdido para o Fluminense. Botafogo venceu, é o 10º. E o Fortaleza, em casa, perdeu uma chance de entrar no G8 espetacular. Mas enfrentou o Atlético Goianiense lutando bravamente. Eu assisti essa partida. Logo no início da partida, o Luiz Fernando fez 1-0 para o Atlético Goianiense. Aí, o Atlético segurando o resultado. O Luiz Fernando foi expulso de maneira burra. Fez o gol e foi expulso de maneira burra. O Otero tinha acabado de entrar no Fortaleza, cobrando falta, fez um golaço e o Fortaleza quase virou, mas não conseguiu, foi 1-1. Resultado, Fortaleza caiu uma posição, 11º com 49 pontos, mas está na briga, né? O Galo é o 8º com 52 a 3 de diferença, faltam 6 para disputar, está na briga, mas perdeu uma chance gigante. E o Atlético Goianiense, o pontinho, ele ainda continua na 17ª colocação, 34, mas a 4 do Cuiabá. Também tem situação delicada o Atlético Goianiense para escapar do rebaixamento. Aí a gente tem o Santos que também nessa rodada, ele tinha a grande oportunidade, né, de ficar colando ali nos times do G8. Empatou com o Avaí, jogou em Barueri, empatou com o Avaí 1-1, né, o Marcos Leonardo fez do Santos cobrando pênalti e o Raniel empatou com o Avaí. O Avaí caiu, resultado caiu, e o Santos com o Marcos Leonardo, né, é o 12º colocado, continua com 47, ele está a 5 do Atlético Mineiro, que é o 8º. Faltam 6 em jogo, tem uma chance mínima, né, de Libertadores. Infelizmente o Santos naufragou. O Goiás ganhou do Juventude, rebaixado do Juventude 1-0, gol do Nicolas, foi a 46 pontos, mas também para Libertadores já era. Mas campanha boa agora é ir para a Sul-Americana. É um grande objetivo para o Goiás. Bela campanha, né? O Juventude é o lanterna com 21, já tinha caído, o Celso Rotti já está lá, tal, para preparar o time para o ano que vem. Essa é a situação. E aí a gente encerra essa 36ª rodada. Então você tem Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians e Flamengo já estão na fase de grupos da Libertadores ano que vem. Falta uma vaga para a fase de grupos, que por enquanto é o 6º do Atlético Paranaense. Na pré-Libertadores agora estão América e Atlético Mineiro. E ainda brigando São Paulo, Botafogo, Fortaleza, com chances reduzidas do Santos. Certo? Caíram Juventude e Avaí, e Atlético Goianiense e Ceará estão em situação delicada para tentar se aproximar do Cuiabá. Só os 3 que lutam contra o rebaixamento agora. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a 37ª e penúltima rodada começa hoje. São Paulo e Inter, o Inter brigando para ser vice e o São Paulo brigando para ainda ir para pré-Libertadores. Jogo importante, único hoje, 21h30. Amanhã, Curitiba e Corinthians. Curitiba agora é lutar por Sul-Americana e o Corinthians pelo vice-campeonato. Né? Tá bem explícito isso. Mesma coisa, Fluminense e Goiás, também na quarta-feira, também às 19 horas, assim como o jogo do Corinthians. Porque o Fluminense para brigar pelo vice e o Goiás para brigar pela Sul-Americana. Aí você tem Avaí e Ceará. Avaí já caiu, e se o Avaí vencer o Ceará, ele rebaixa o Ceará. O Ceará, para ir para briga, ele vai ter que vencer o Avaí e torcer para o Cuiabá não vencer. Então, situação delicada do Ceará. Também 19 horas de quarta-feira. 20h30 de quarta-feira, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Atlético Goianiense só vencendo. E também tem que esperar que o Cuiabá não vença. E o Atlético Paranaense precisa de ponto para ir para a fase, para chave de grupos da Libertadores, né? 20h30 na quarta. Quarta-feira, Fortaleza e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino só Sul-Americana e o Fortaleza ainda sonhando, precisa vencer, ainda sonhando com Libertadores. 21h30 de quarta-feira, Juventude e Flamengo. Flamengo não briga mais por nada e Juventude também não. Jogo horroroso. Palmeiras e América. Palmeiras não briga mais nada, mas o América é jogo decisivo. Se o América vencer o Palmeiras, ele faz a façanha de praticamente, dependendo dos resultados, já de garantir sua vaga na Libertadores. Se perder, corre o risco de nessa rodada sair de novo do G8. Então olha que jogo importante para o América. O Palmeiras é só de título.
Quinta-feira, Botafogo e Santos. Botafogo sonhando com Libertadores e o Santos com as suas chances remotas precisa vencer. Né? E na quinta-feira você tem Galo e Cuiabá. E aí que tá de olho. O Atlético Goianiense e o Ceará, além de vencerem na quarta, precisam que o Cuiabá perca lá no Mineirão, para poder brigar na última rodada contra o rebaixamento. Claro, quinta-feira agora, após a última partida, eu venho com todos os resultados da penúltima rodada, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!